Sejam muito bem-vindos ao canal Muito de Físio e hoje nós vamos falar de anatomia humana. Bom, a anatomia, por ser a base, ela é extremamente importante para nós entendermos outros assuntos que virão à frente. Então, principalmente a galera que está começando a estudar agora o curso de fisioterapia precisa ter esses assuntos bem afiados na cabeça. Então nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a anatomia humana, a introdução. Então, a anatomia basicamente vai ser a ciência que vai ser responsável por estudar tanto micro quanto macroscopicamente as nossas estruturas, dar nome, relacionar com a função e ainda utilizar termos para localizar precisamente e comparar essa localização entre estruturas diferentes. Falei demais, mas vamos para a prática. Então, nós não vamos falar de nomes, muito menos associar com a função. Então hoje nós vamos tratar da localização e como comparar a localização entre estruturas. Então vamos lá. Primeiro a gente tem que entender o que é posição anatômica. A posição anatômica é a posição que foi definida por convenção para que todo mundo, em qualquer canto do mundo que abrisse um livro de anatomia, possa ver esta figura e tomar os seus estudos a partir de um ponto único. Ou seja, tanto aqui quanto no Japão, se a gente for estudar anatomia, a gente vai estudar por esta posição aqui. É daqui que vão sair os conceitos. Então o que você precisa saber? Que a posição anatômica, convencionalmente, ela é o ser humano, em pé, com a face voltada para frente. Membros superiores vão acompanhar o tronco, e as palmas das mãos vão estar voltadas para frente também. Os membros inferiores paralelos, próximos uns dos outros, com os dedos do pé também voltados para frente. Essa é a posição anatômica. Então, se eu abrir um livro de anatomia aqui ou no Japão, em qualquer lugar, eu vou encontrar essa posição. Então, vamos entender agora um pouco dos termos anatômicos. Se você procurar por termos anatômicos, você vai encontrar aí termos de posição, de relação, direção, mas basicamente nós vamos usar os termos anatômicos para localizar e comparar a estrutura em questão com outra. Então, vamos entender um pouco mais o que são esses termos anatômicos aí. Vamos começar por anterior e posterior. Então, na anatomia a gente não utiliza os termos na frente ou atrás, a gente utiliza anterior e posterior. Então, na primeira imagem, que é a sua esquerda, você pode observar que tem aí um ser humano com a mão no seu ombro aí, só que essa mão está mais na posição anterior, está mais na frente dele. Então, se você observar, até o polegar dele ali está em cima desse ossinho aqui que a gente chama de clavícula. Muitos de vocês devem saber. Mas então, a clavícula é esse ossinho aí que ele está com o dedão em cima e ela está justamente na frente do nosso corpo. Ninguém tem a clavícula nas costas. Então, anteriormente nós temos a clavícula. E na segunda imagem você pode observar que a mão já está aí mais para as costas e pega um pouquinho desse osso aqui, que a gente chama de escápula. Então, a escápula é um osso que está posterior ao nosso corpo, entendeu? Então, de uma maneira simples para você entender, tudo que tiver à frente nós dizemos que está anterior e tudo que está atrás nós dizemos que está posterior. Dessa forma nós podemos também comparar. Então, nós podemos dizer que a clavícula é anterior em relação à escápula e a escápula é posterior em relação à clavícula. Sem truque, vamos para os próximos termos aí. Superior e inferior. Substituímos os termos cima e baixo por superior e inferior. Tudo que está acima, superior. Tudo que está abaixo, inferior. Não tem segredo. Nós temos aí nosso amigo anatômico e aqui está o joelho dele, beleza? Então nós podemos dizer, pela posição anatômica, que o joelho é superior ao tornozelo. Isso é óbvio. Já o quadril, por sua vez, é superior tanto ao joelho quanto ao tornozelo. Se nosso amigo aí tivesse de joelhos, o joelho dele estaria no mesmo nível do tornozelo. Mas, como a posição estudada é a posição anatômica, é essa posição sempre, então o joelho sempre é superior ao tornozelo. Viu a importância da posição anatômica? Então não importa se ele estivesse plantando bananeira de cabeça para baixo. A posição anatômica me diz que o joelho é superior ao tornozelo, assim como o quadril é superior tanto ao joelho como ao tornozelo. Beleza? Aqui nós temos os termos medial e lateral, que nós vamos substituir aí por meio e lado. Mas como é que a gente vai ver esse meio e lado? Tem uma linha imaginária que corta esse cidadão aí no meio. Então vamos colocar essa linha aqui
beleza? Então tudo que estiver próximo a essa linha, que é a linha que divide o corpo no meio, vai ser medial, e tudo que estiver mais afastado será lateral. Então, dessa forma nós podemos dizer que o nariz dele é medial em relação ao olho, porque o nariz está mais próximo do meio do que o olho, dessa linha medial. Então tudo que estiver mais próximo do meio é medial, tudo que estiver mais afastado é lateral. Então o nariz é medial em relação ao olho, beleza? Mas nesse outro exemplo aqui nós temos a orelha. A orelha é lateral em relação ao olho, porque ela está mais afastada da linha que divide o corpo no meio. Então, como ela está mais afastada do meio, então ela é lateral. Lateral em relação ao olho e lateral também em relação ao nariz, é óbvio. Assim como o nariz é medial, tanto em relação ao olho quanto em relação à orelha, beleza? Ainda temos os termos proximal e distal, que substituímos aí por perto e longe, beleza? Então, proximal e distal são termos utilizados quando se tem um ponto de referência. Mas digamos que você não tem um ponto de referência. Mas quando você analisa um membro, né, no caso aqui temos um membro superior, vamos analisá-lo. Se você não tem um ponto de referência, o ponto de referência vai ser a conexão entre esse membro e o tronco. Então digamos que é o ombro, porque é a conexão entre o membro superior e o tronco. Tudo que estiver mais perto do ombro é proximal, tudo que estiver mais longe do ombro é distal, porque nosso ponto de referência é o ombro, já que ele é a conexão entre o membro superior e o tronco. Então dessa forma nós podemos dizer que o cotovelo, que é essa articulação aí, é proximal em relação ao punho, porque ele está mais perto do ombro. O cotovelo está mais perto do ombro do que o punho. Então o cotovelo é proximal em relação ao punho. E o punho, por sua vez, é distal em relação ao cotovelo. Tranquilo? Outros termos podem ser utilizados pela anatomia. Por exemplo, homolateral e contralateral. Homolateral é que está no mesmo lado da estrutura que você citou anteriormente. E contralateral é que está do lado contrário, sem segredo. Superficial é aquilo que está mais próximo da superfície do seu corpo. E profundo é o que está mais dentro do seu corpo, né? Sem segredo também. E agora nós vamos entrar nesse assunto que você tem que ter bem nítido na sua cabeça. Não é difícil. Sei que essa imagem aí assusta um pouquinho a galera que está começando, mas vamos com calma. Planos de secção ou corte. A anatomia precisa desses planos porque, como a gente viu lá, ela vai estudar em partes. Vai estudar a posição, né? Vai estudar a localização ali, vai estudar a forma. Então ela precisa analisar de uma maneira melhor. Para isso, ela corta o objeto a ser estudado em partes diferentes. E nós temos 3 tipos de cortes diferentes, que são chamados esses planos de secção, ou planos de corte, ou planos anatômicos, como você quiser chamar. O importante é que você saiba quais são esses planos. Então não se assusta com a imagem não, vamos passo a passo com calma. Vamos lá. Plano sagital é o primeiro plano, também chamado de medial. Ele é o plano que vai dividir o objeto a ser estudado em lado direito e em lado esquerdo. Não tem segredo. O plano sagital ou medial divide o corpo em direito e esquerdo. Ele vai continuar tendo sua porção superior e inferior, vai continuar tendo a sua porção anterior e a sua porção posterior, mas no caso ele só vai ser o lado direito, não vai ter o lado esquerdo. Então esse é o plano sagital. Assim também nós temos o plano coronal ou frontal. Esse já é diferente, ele já divide aí o corpo em anterior e posterior, ou seja, a parte da frente e a parte de trás são separadas por este plano. Então ele já é diferente, ele já tem a parte superior e inferior e também já tem a parte direita e a parte esquerda, né? E você vai analisar ou a parte posterior ou vai analisar a parte anterior. E por fim temos o plano transversal, também conhecido como horizontal. Este é o plano que vai dividir o corpo em superior e inferior. Então, nesse plano, você pode encontrar assim, lado direito e lado esquerdo. Você pode encontrar
a porção anterior e a porção posterior. Porém, ou você terá só a superior ou só a inferior, porque esse plano vai dividir o objeto a ser estudado em superior e inferior. Superior, o que está acima, inferior, o que está abaixo. Então, esse é o plano transversal ou horizontal. Então, esses são os 3 planos. Não é difícil de entender. Se você teve alguma dúvida, volta para ficar bem claro na sua cabeça. Porque agora eu vou dar alguns exemplos. Veja essas 2 fotos aí. São 2 crânios que foram cortados em planos diferentes, né? Foram utilizados planos de secção diferentes para cortar esses crânios. Então, na primeira imagem aí, você está observando um crânio que tem ali a parte dos dentes, tem ali a parte do olho, do nariz, né? E tudo mais, mas se você perceber bem, você só encontra a porção direita dele. Ele é um crânio que está dividido pela metade, onde ficou só o lado direito, o lado esquerdo não tem mais. Então você pode concluir que este corte utilizado foi corte sagital. O plano sagital foi utilizado para cortar, porque o lado esquerdo não tem. Lembra que o sagital divide direita e esquerda? Então, foi utilizado o corte sagital e estão analisando apenas o lado direito. Então, esse corte utilizado foi o corte sagital. Aqui na figura do lado, né, a segunda figura, nós podemos observar um crânio de cima. Observe ele de cima. Esse buraco que tem no meio aí é onde vai se articular a sua coluna vertebral. Então, o crânio você está vendo ele de cima. E você pode concluir o seguinte: se você está observando que tem a parte direita e a parte esquerda desse crânio, assim como tem a parte anterior, que é ali perto do queixo, e a parte posterior, que é da coluna para trás, então tá faltando só a parte superior, ou seja, você não consegue ver aí o osso que fica na região da testa e da parte de cima da cabeça. Então esse crânio foi cortado pela metade no sentido horizontal, ou seja, foi utilizado o plano transversal para cortar esse crânio. Então nós não temos aí os ossos superiores. Esse é um pedaço inferior do crânio apenas. Então você não vai encontrar ossos que estão na parte superior, você só vai encontrar ossos que estão na parte inferior. Então aí foi utilizado o corte transversal. Beleza? E aqui, é claro, é óbvio, você já deve estar imaginando, plano frontal, claro, é o único que sobrou. Mas veja essa imagem aí que interessante, foi utilizado o corte frontal ou coronal e foi retirada a face, né? Foi só retirada a face da cabeça aí como um todo. Então a face representa a porção anterior e o que ficou lá, a porção posterior. Então esse plano utilizado é o plano frontal, ou também conhecido como coronal. Então esse é o básico do conceito de anatomia, né, de introdução à anatomia, que você precisa ter para começar a estudar um pouco mais a fundo dessa disciplina. Então, se vocês gostaram do vídeo aí, vocês compartilhem, curte aí embaixo, mostra para outros amigos que estão iniciando, que precisam saber o básico de anatomia aí, que vocês vão me ajudar. E em breve eu vou estar postando outras aulas aí de assuntos mais pra frente. Tranquilo? Eu vou ficando por aqui e até a próxima.